Se você tem mais de 60 anos, precisa ouvir isso com atenção. Alguns dos vegetais mais recomendados por médicos e nutricionistas, os mesmos que você acredita serem essenciais para o coração e o cérebro, podem, na verdade, aumentar silenciosamente o risco de um acidente vascular cerebral. E o mais assustador é que você provavelmente come pelo menos 3 deles toda semana, achando que está fazendo tudo certo. Soa impossível, não é? Como um prato de legumes, algo que sempre simbolizou saúde, poderia representar perigo? Mas é justamente isso que estudos recentes estão revelando. Depois dos 60, o corpo muda profundamente, e o que antes fortalecia pode começar a agir contra você, especialmente quando combinado com certos medicamentos ou consumido no horário errado do dia. A ciência mostra que cerca de 30% dos AVCs em pessoas acima de 60 anos ocorrem durante o sono. E muitos desses episódios começam de forma discreta, com um jantar aparentemente inofensivo. Enquanto você dorme, o metabolismo desacelera, a hidratação cai e o sangue se torna mais espesso, criando o cenário perfeito para pequenos coágulos se formarem em silêncio. Mas não se trata de medo, e sim de consciência. Com alguns ajustes simples, como mudar o horário de certos alimentos e entender como seu corpo reage a cada combinação, você pode continuar comendo o que ama sem colocar sua saúde em risco. Por isso, no vídeo de hoje, você vai descobrir 9 vegetais comuns que, se consumidos da forma errada, podem aumentar discretamente o risco de AVC após os 60 anos. E fique até o final, porque o último deles é o mais surpreendente, um alimento considerado símbolo de vida saudável, mas que pode estar espessando seu sangue enquanto você dorme. Vamos começar com um dos mais consumidos e menos compreendidos: o milho. Durante a juventude, ele é sinônimo de energia rápida, fácil de digerir e cheia de sabor. Mas depois dos 60, o corpo já não responde da mesma forma. O milho tem um índice glicêmico alto, o que significa que libera açúcar rapidamente no sangue. Em adultos mais velhos, essa liberação abrupta eleva a glicose e força o pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina. Horas depois, o açúcar despenca e o corpo reage liberando hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol. Isso causa um endurecimento momentâneo das artérias e deixa o sangue mais espesso. A combinação perfeita para pequenos coágulos se formarem, especialmente durante o sono, quando a circulação naturalmente desacelera. A solução é simples. Não é preciso eliminar o milho, apenas mudar a forma de consumo. Prefira o milho fresco e evite os industrializados, como flocos, farinhas e sopas prontas. Coma no almoço, junto com proteínas ou gorduras boas, como ovos e abacate, para evitar picos de açúcar. Comer milho à noite, isoladamente, é como dar combustível errado ao seu corpo antes de dormir. Outro legume que exige atenção é o aspargo. Muita gente o associa a refeições leves e sofisticadas, mas pouca gente sabe que ele tem um efeito diurético potente. Isso quer dizer que ele estimula o corpo a eliminar água e sais minerais, o que é ótimo para quem é jovem e tem boa função renal. Porém, em pessoas com mais de 60 anos, especialmente as que tomam remédios para pressão ou para retenção de líquido, esse efeito pode levar a uma desidratação silenciosa. E quando o corpo perde água, o sangue se torna mais denso, os vasos se contraem e a circulação fica mais lenta, criando um cenário favorável para microcoágulos que reduzem o fluxo de oxigênio para o cérebro. Por isso, evite o aspargo no jantar. Prefira consumi-lo no almoço com boa hidratação e alimentos ricos em magnésio, como pepino ou melancia, que ajudam a equilibrar os minerais perdidos. O aspargo continua sendo um aliado da saúde, desde que respeite o melhor horário do dia. Agora, preste atenção a um velho conhecido das saladas: o alface romano. Leve, crocante e aparentemente inofensivo, ele também atua como diurético natural. E assim como o aspargo, o perigo surge quando é consumido no período noturno. Ao estimular a eliminação de líquidos, o alface reduz o volume de sangue em circulação e aumenta a viscosidade, dificultando o transporte de oxigênio durante o sono.
Quando combinado com medicamentos diuréticos ou para pressão, o efeito se intensifica. O resultado pode ser um quadro de leve tontura ao acordar, visão turva e, em casos mais graves, o início de um AVC silencioso. A estratégia ideal é inverter os horários, saladas mais leves e ricas em folhas durante o almoço e vegetais cozidos e hidratantes à noite. Se não abre mão do alface no jantar, tome um copo d'água junto, algo simples que pode fazer uma diferença enorme para o coração e o cérebro. Outro alimento muito popular, mas frequentemente mal interpretado, é o alho. Por séculos, ele foi considerado um remédio natural contra a pressão alta, colesterol e infecções. E, de fato, seus compostos sulfurados têm forte ação anti-inflamatória e anticoagulante. O problema começa quando ele é consumido em excesso junto com medicamentos que afinam o sangue, como aspirina, varfarina ou clopidogrel. Nesse caso, o sangue pode ficar fino demais, aumentando o risco de pequenas hemorragias cerebrais. O corpo perde o equilíbrio natural entre fluidez e coagulação. O segredo está na dose e na forma de preparo. O alho cru é muito mais potente e deve ser usado com moderação. Já o alho cozido ou refogado é seguro e mantém parte dos benefícios sem o mesmo risco. Trate o alho como o que ele realmente é: um remédio natural poderoso que deve ser usado com respeito e moderação, principalmente após os 60. Em seguida vem um vilão disfarçado de aliado: o tomate. Rico em licopeno e antioxidantes, ele parece perfeito para proteger o coração. Mas, em excesso e principalmente à noite, pode ter o efeito contrário. Isso acontece porque o tomate pertence à família das solanáceas, que contém compostos como histaminas e tioraminas. Eles interferem na dilatação dos vasos e podem provocar flutuações na pressão arterial, especialmente em quem tem vasos mais frágeis. Além disso, o tomate é ácido, e a acidez em excesso consome minerais essenciais como cálcio e magnésio, importantes para o controle muscular e nervoso. Se essas reservas caem durante a noite, o risco de arritmia, cãibras e até microespasmos nos vasos aumenta. A recomendação é consumir tomates cozidos que reduzem essas substâncias e liberam mais licopeno, e evitar molhos muito ácidos antes de dormir. Falando em alimentos ricos em compostos que interferem na circulação, é impossível não citar a cebola. Presente em praticamente todas as receitas, ela contém quercetina, uma substância que relaxa os vasos sanguíneos e ajuda a reduzir a pressão. Isso é ótimo, mas quando combinada com remédios que já têm o mesmo efeito, a pressão pode cair demais, especialmente à noite, quando o corpo naturalmente desacelera. Essa queda repentina reduz a chegada de oxigênio ao cérebro, provocando tontura, fraqueza ou, em casos extremos, desmaios e mini-AVCs. Para continuar aproveitando a cebola com segurança, prefira a cozida, pois o calor reduz a potência da quercetina. Use como tempero, não como base de refeição. E, acima de tudo, mantenha-se hidratado, já que a desidratação potencializa esse efeito. Agora vamos a um dos casos mais curiosos: a cenoura crua. Embora pareça inocente, ela é capaz de alterar a glicemia com uma velocidade surpreendente, principalmente quando consumida sozinha. O açúcar natural da cenoura é absorvido rapidamente, gerando um pico seguido de uma queda brusca na glicose. Durante o sono, essa oscilação estimula a liberação de cortisol e adrenalina, que aumentam a pressão e tornam o sangue mais denso. Isso explica por que algumas pessoas acordam cansadas, com dor de cabeça ou sensação de fraqueza mesmo após uma noite de descanso. A solução? Comer cenoura durante o dia, acompanhada de fontes de gordura boa como castanhas ou iogurte. Isso retarda a absorção e estabiliza o metabolismo. Outro vegetal que exige cuidado especial é o brócolis. Riquíssimo em vitaminas e antioxidantes, ele é essencial para o coração. No entanto, contém grandes quantidades de vitamina K, responsável pela coagulação do sangue.
Para quem toma anticoagulantes, variações bruscas no consumo de brócolis podem interferir na ação dos remédios, deixando o sangue espesso demais ou fino demais. O segredo é a constância. Coma porções equilibradas semanalmente, sem excessos nem longos intervalos. Assim, seu corpo se mantém ajustado e sua circulação estável. E por fim, o mais surpreendente de todos, aquele que muitos consideram o símbolo máximo da saúde, o espinafre. Ele é rico em ferro, magnésio e antioxidantes, mas também contém oxalatos, substâncias que se ligam ao cálcio. Depois dos 60, quando o metabolismo renal e o equilíbrio mineral se alteram, esses oxalatos podem formar microcristais que viajam pela corrente sanguínea, endurecendo vasos e reduzindo o fluxo de oxigênio. É como se grãos de areia fossem acumulando-se lentamente em um cano de água. Para quem toma suplementos de cálcio ou vitamina D, o risco é ainda maior. Por isso, o espinafre deve ser consumido preferencialmente pela manhã ou no almoço, longe dos suplementos e acompanhado de boa hidratação. Esses exemplos deixam claro que o problema não está nos legumes, mas na forma como o corpo muda com o tempo. Depois dos 60, até os alimentos mais saudáveis precisam de novos horários, novas combinações e mais atenção. O segredo da longevidade não está em eliminar, mas em compreender. A mesma comida que fortalece pode, em outro contexto, sobrecarregar. Saber ouvir o corpo é a maior sabedoria que vem com a idade. Com pequenas mudanças, como ajustar o horário das refeições, equilibrar os líquidos e conversar com seu médico sobre suplementos e remédios, é possível continuar aproveitando o melhor da natureza com segurança. Envelhecer não é um castigo. É apenas uma fase onde a inteligência deve substituir o impulso. E entender o que seu corpo precisa hoje é o primeiro passo para proteger o amanhã. Agora é a sua vez. Observe sua rotina. Preste atenção em como cada alimento faz você se sentir e, se possível, compartilhe suas descobertas nos comentários. Seu aprendizado pode inspirar outras pessoas. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor como o corpo muda depois dos 60, curta este vídeo e se inscreva no canal Hábitos Saudáveis. Compartilhe com alguém da sua família que também acredita que tudo que é natural faz bem, porque às vezes o que mais precisamos não é de mais remédios, mas de mais consciência. E agora eu quero saber, qual desses vegetais você come com mais frequência? Deixe seu comentário aqui embaixo. Seu relato pode ajudar outras pessoas a cuidarem melhor da própria saúde.